Oi gente, tô aqui pra apresentar o making off do Pode Jogar. Eu vou mostrar mais ou menos o que vai acontecer, mais ou menos spoilers sobre o que vai acontecer hoje no nosso primeiro episódio, hein? E aqui a gente já começa com a nossa mesa de trabalho, que vai ser onde vai acontecer o podcast. Eles estão arrumando tudo, tem o Matheus Souza, que é meu parceiro de entrevista. Temos a Fernanda, que faz parte da produção, e a Jade, que tá ali cuidando do áudio e do vídeo do nosso podcast. Salve, salve galera! Tá começando aqui o primeiro episódio do Pode Jogar. E hoje a gente tem um entrevistado assim, que foi uma surpresa pra gente, que a gente não esperava entrevistar uma pessoa assim tão renomada, né, tão importante. Quem é essa pessoa, Júlia? Então, é o goleiro oficial da Ponte Preta, Kaique França, que também já foi goleiro reserva do Corinthians e agora atua como goleiro oficial da Ponte Preta e tá aí pra entrevistar com a gente. Eu achei isso, eu tô muito agradecida por isso ter acontecido. Bom, ele não pôde comparecer aqui com a gente, né? Ele não pôde estar presente aqui, mas a gente vai conversar com ele pela nossa TV. A gente vai falar com ele numa chamada e pode aparecer já, Kaique. Tá bom, então, Kaique, o que acontece? A gente vai fazer algumas perguntas pra você sobre a sua carreira no futebol, sobre qual a sua opinião sobre tudo isso. E a gente vai começar com qual foi a sua motivação para começar no futebol profissional? Desde que eu era criança, gostei de esporte, né? E aí eu estudava numa escola, eu gostava de jogar futebol, teve um professor que na época viu alguma coisa em mim e falou pro meu pai para ver se eu tinha uma escolinha de futebol, eu clube para fazer um teste, foi daí que começou. Então, Kaique, eu queria perguntar para você aqui uma dúvida que acho que bastante pessoa tem, né, quando vê uma pessoa com a carreira formada, assim. Quais foram as suas maiores dificuldades que você teve na sua trajetória, né? Porque não é um caminho fácil, a gente sabe que não é um caminho fácil. Tem que ter muita determinação e tem que ter foco, né? Tem que ter muita determinação e muito foco. E quais foram as suas maiores dificuldades nisso? Você pensou em desistir em algum momento? Olha, todo mundo sabe que não é fácil, né? Futebol, quanto mais você vai chegando no profissional, mais vai afinando. As maiores dificuldades começam lá nas categorias de base, né? Que você tem que conciliar os treinos com a escola, com o cansaço, você abdica de algumas coisas, né? Para o futebol. É muito concorrido. Eu acho que eu nunca pensei em desistir do futebol. Alguma época nas categorias de base talvez tenha dado uma desanimada, certas dificuldades, mas eu acho que o mais difícil de tudo é você conciliar tudo isso, sabe? A sua vida pessoal, sua carreira, os treinos, estudar. Eu acho que isso é uma dificuldade que você tem que conciliar bem e estar bem determinado na sua cabeça o que você quer. E aí quando você chega no profissional, eu acho que o mais difícil não é só chegar no profissional, é você se manter, sabe? Você chegar no profissional e conseguir se manter para que você não fique para trás, que você não vá para um grupo pior, coisas assim, sabe? Então é muito difícil chegar no profissional e mais ainda você se manter no profissional num clube grande, que a concorrência é cada vez maior. Então eu acho que ao longo do caminho são essas dificuldades que tem na carreira do jogador, sabe? E Kaique, você tem algum ídolo ou inspiração na área do futebol? Você sim já conheceu ele? Olha, eu não tenho nenhum ídolo assim, falar uma pessoa que eu sou ídolo. Eu tenho algumas inspirações, né? Como o próprio Castro, por isso que eu já trabalhei muito tempo com ele, né? Que era na época ele, o Walter, foram inspirações para mim, foram caras que eu me espelhei muito porque tinham muita qualidade, me ajudaram muito, mas você pode se inspirar em qualquer tipo de jogador, né? Eu gosto também muito do Cristiano Ronaldo, por exemplo, pela dedicação dele, pela determinação. Falando de goleiro, eu acompanhei muito na época o Marco, acompanhei o Rogério Ceni, são caras que estão no topo e você olha para eles e se inspira, né?
até goleiros europeus, como o Neuer, por exemplo. Eu acho que você tem que observar algumas coisas que você pode, se não aprender com eles, tentar ganhar algum conhecimento, sabe? Então, Kaique, eu vou te fazer as 2 últimas perguntas. Tá bom? Que a primeira é uma básica, que é: você sempre quis ser jogador? Olha, eu sempre gostei de esporte, né? Desde criança eu nunca parei quieto, né? Eu acho que lá, quando eu era bem criança, com meus 6, 7 anos, eu não sei se eu tinha ideia formada de que eu queria ser jogador, muito menos goleiro. Mas eu comecei direto no futebol e a partir do momento que eu comecei, eu nunca mais pensei em ser outra coisa, sabe? Desde criança que eu comecei, escolinha e tudo mais, aí eu nunca me vi fazendo outro tipo de coisa na minha vida que não fosse o futebol. Eu sou um cara que adora esportes, até às vezes na minha folga eu pratico algum esporte, que não seja futebol. Então, assim, a partir do momento que eu entrei pro futebol, eu não me vi mais em outro cenário, eu não me vi mais fazendo outra coisa que não fosse isso, porque realmente eu me apaixonei de cara, assim. E desde sempre você quis ser goleiro, não quis ser outra coisa? Olha, como eu te falei, eu comecei no gol direto, né? Meu primeiro teste foi no gol direto, então nem passou na minha ideia de jogar em outra posição, foi só no gol mesmo e não me arrependo disso. Acho que deu certo e então desde o primeiro dia eu fui goleiro. Entendi. Agora, para nossa última pergunta, Kaique, a gente queria saber o que você diria para quando você era para você mesmo criança ou para outras crianças e adolescentes que sonham em jogar como você, mas têm medo ou se acham incapacitado para isso. Olha, o que eu poderia dizer para as outras crianças, né, que buscam esse sonho ou que pensam nisso, é que você tem que estar 100% determinado e realmente tem que ser o que você quer, porque vai ser muito difícil para qualquer um, por mais que a pessoa seja um gênio, vai ser difícil, vão surgir dificuldades. E eu acho que é muito importante você conciliar com os estudos, sabe? Estudar direitinho, terminar a escola. Se for realmente o que você quer para a sua vida, você se dedicar, você treinar mais que os outros, você realmente colocar tudo que você tem nessa sua escolha, né? Se for o futebol, a sua escolha. E se for outra escolha também, você tem que agir da mesma maneira. E o recado que eu falaria para o Kaique criança hoje que ele pode seguir em frente, que ele que ele pode fazer tudo que ele fez de criança até hoje, que ele não vai se arrepender. Então é isso. Muito obrigado, viu, Kaique, pela Muito sua obrigada participação. mesmo. Valeu, gente. Eu sei que a sua carreira é muito corrida, né? Você vai sair desse podcast, vai direto pro treino, como a gente estava falando. Muito obrigado, viu, pela sua participação. De nada. Viu? Tchau, Kaique. Muito obrigada, viu? De nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá começando agora o nosso lado. Eu hablo mesmo, vamos falar mesmo. A gente vai falar aqui sobre o Brasileirão Série A. A gente vai falar sobre alguns classificados. E vamos também falar nos palpites para os próximos jogos. Os próximos jogos que aconteceram já, né? Exatamente. Em primeiro lugar, temos Botafogo. O que tá fazendo lá, né, na verdade, gente? Porque assim. Na minha opinião, tá jogando muito bem, só que Tá há um jogando tempinho bem. atrás eu nem sabia que era time de verdade. Botafogo, assim, ele teve uma alta nesse ano, assim, bem isso aqui, eu não entendi até agora como que aconteceu isso. Ganhou de vários times grandes, né? E tá aí. Palmeiras, né? O que a gente pode falar do Palmeiras? Palmeiras joga muito bem, só que os porcos. Os pouco que acaba com o negócio. Porque assim, o ruim do Palmeiras é o time mesmo. O Galo. O Galo. Deixa eu falar do Galo. Levou um arrastão do Corinthians, entendeu? Porque o Corinthians é o quê? Time de maloqueiro? Então, levou um arrastão do Corinthians. Levou só levou um 2x0, depois perdeu os pênaltis. Mas sinceramente eu fico surpresa que o Atlético Mineiro tá tão grande assim. Então, o Atlético, o Galo sempre foi grande, né? Sempre foi grande, o maior de Minas, como muitos dizem. E. de Minas. No Brasil, o Corinthians. Sem clubismo. Agora vamos para alguns times, pra gente não falar tanto, pra gente não demorar muito. Vamos no sétimo lugar de São Paulo. São Paulo.
Paulo, na verdade, ia decair cada vez mais. Ainda bem que o Dorival entra lá. Agora vamos falar em 12º lugar, Santos. Não vamos falar sobre Santos, porque o nosso chefe que coordena nosso pagamento em notas é santista. O Santos não se discute gosto. O Santos vai estar dando pra falar. Temos 3 times aí que a gente consegue ver nessa parte aí que começa com você. Qual é o importante pra gente? Então, temos o Cuiabá, o Corinthians e o Curitiba. Mas assim, Cuiabá pra mim não é time. Não é time pra minha cidade, Cuiabá. Curitiba, mais ou menos. Curitiba pra mim, eu sou de São Paulo. Eu vou querer saber de Curitiba? Não, tô nem aí com Curitiba. E o Corinthians, que tá numa fase ruim. Mas continua sendo o melhor do mundo? Melhor. Será? Eu, assim, sem clubismo nenhum, mas o Corinthians é o melhor time do mundo. Nenhum. Sem clubismo, assim, totalmente sem clubismo. Mas não sei o que, o Corinthians é péssimo, tá numa fase ruim. Tá numa fase ruim, todo time passa numa fase ruim. São Paulo tá numa fase ruim desde que não sei quando. O Palmeiras vai ficar bom agora, o Palmeiras era tão ruim antes. O Palmeiras tinha nem torcedor, o Palmeiras veio conseguir torcedor. O Palmeiras só tinha o chiqueiro da fazenda. Só tinha o chiqueiro deles, entendeu? Não tinha nada. Flamengo também, Flamengo só vem ter torcida. Depois começou a jogar bem, entendeu? Então assim, nada a declarar sobre esses outros timezinhos aí que são terceirizados. Tem até time aí que a gente falou que nem mundial tem, né? E a gente deu uma oportunidade pra falar. E tem alguns times que a gente trata como se fossem merecedores. São Paulo, merecedor, né? O Botafogo, merecedorzinho ali, né? É isso. Mas assim, o Corinthians continua sendo o melhor de todos, mesmo estando em 16º, mas ele vai subir, tenho certeza que ele vai subir. Eu confio no meu Corinthians e sem clubismo nenhum, né? O Corinthians ele é o melhor de todos, isso aqui que a gente falou. Muito obrigado por assistir esse podcast. Antes que vocês comentem, mas esse quadro de vocês só pra falar mal? Só pra falar mal. A gente abana. O que é abana? É o que a gente fala. A gente abre o que a gente pensa, entendeu? Na primeira parte a gente tem a parte séria, que é onde a gente entrevista alguém realmente importante. Entrevista, faz uma totalmente profissional e depois a gente dá a nossa opinião pra coisas A aleatórias. gente fala com alguém realmente importante, né? Exatamente. E depois, dois inúteis. E se você discordar com a gente, tudo bem. Mas a gente sabe que nossa opinião importa mais. A gente também discorda às vezes, porque a gente tá assim, como eu posso dizer? É bipolar, né? Hoje a gente tá com uma opinião, mas a gente tá com outra. Só que a única opinião que prevalece é que o Corinthians é o melhor do mundo. E é isso, viu? Um abraço pra vocês aí. Até o próximo podcast. Toda sexta e quarta-feira tem um podcast, tem um episódio novo aqui. E até a próxima.